O presidente Lula tem uma das histórias mais incríveis do mundo. E não é força de expressão. O mundo admira, respeita, confia em Lula. Lula não foi preso apenas uma vez na Lava Jato, por traidores da lei e da justiça. Ele já foi preso na ditadura também. Momentos históricos que lhe deram ainda mais grandeza. Prenderam Lula porque só assim para o povo brasileiro não se identificar com esse líder nato, não se levantar com seu chamado. Inventaram um triplex, um sítio, porque só assim para ter motivo, uma desculpa para fazer os tolos acreditarem no invisível. Não tinha dinheiro, não tinha contas no exterior, não tinha imóveis, não tinha joias, tudo que seus adversários sempre tiveram aos montes e nunca foram alvo de investigação. Lula não tinha, então pensaram: ah, vai esse triplex aí mesmo. Ah, se Sérgio Moro fosse honesto, digno, justo, o que ele não faria com Jair e Flávio Bolsonaro, que não tem só um triplex, mas dezenas de casas e apartamentos, uma coleção de imóveis de dar inveja a muita gente da iniciativa privada. Esse capitalismo, na verdade, nunca experimentado por essa família milionária. Uma família que nunca levantou um prego na iniciativa privada. Eu vou contar uma história para vocês que envolve a minha vida e a do presidente Lula. Mas só eu tenho a ideia dessa intersecção histórica. Ele não tem. Mas quem é que nesse país não tem uma história de vida que se encontra com a história do presidente Lula? Eu nasci no interior de São Paulo e a minha família sempre se mudava muito por causa do trabalho do meu pai. Mais ou menos entre os 8 e 10 anos, eu morei em São Bernardo do Campo. Puxa, eu lembro de tanta gente lá, num bairro simples, de gente trabalhadora, numa rua cheia de crianças, um bairro recheado de jovens que se encontravam nas ruas. Boas lembranças. Eu tinha uma amiga que ia e voltava da escola quase todo dia comigo. Ela ficava em casa antes de mim e depois eu ia sozinha o resto do trajeto. Um dia, antes de entrar em casa, ela veio falar comigo sobre o presidente Lula. Foi quando eu me dei conta da existência dele pela primeira vez. Ela me entregou um santinho dele, devia ser época de eleições, e me disse para conversar com os meus pais para eles votarem nele para presidente, que ele ia ajudar todos os trabalhadores. Trabalhadores como meu pai, mas ainda mais como o pai dela, que era metalúrgico em alguma fábrica em São Bernardo do Campo. Poxa, ali eu conheci Lula. E o engraçado é que eu o conheci de verdade, mesmo sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Eu o conheci por sua marca mais profunda, o próprio trabalho, as fábricas de São Bernardo, a esperança de trabalhadores reais que tinham famílias e confiavam em um dos seus no poder. Confiavam que isso mudaria a vida de todos. E ali começava para mim a história do Lula. Nunca mais eu ouviria falar dele sem saber quem era ele. Porque é impossível ignorar um dos nossos, batalhando para chegar mais longe por todos nós. Foi também a partir dali que eu, criança, não compreendendo muito bem, me dei conta do preconceito e do ódio. Como um homem simples, no meio de tantos outros trabalhadores, despertava tanto desprezo. Hoje eu sei que era a elite do dinheiro que transformava a imagem do Lula num monstro a ser combatido. Pois imagine, o trabalhador ter os mesmos direitos do patrão? Carro, viagem de avião, casa própria. Era preciso manter a distância que marcava a diferença entre uma classe e outra. Onde é que já se viu um operário qualquer trabalhando em uma fábrica de São Paulo voltar para rever a família no Nordeste e de avião? E não é que mais tarde, em uma das minhas primeiras viagens de avião, eu conheci um trabalhador nascido no Nordeste que viajava pela primeira vez a partir de São Paulo para rever a família que deixou para trás. Eu ao lado dele, conversando com ele e ele feliz demais, emocionado. Eu não sei se ele tinha a ideia de que foi Lula que abriu os caminhos para ele e para mim também. Embora eu não fosse uma operária numa fábrica vinda do Nordeste, em outros tempos, nem mesmo uma simples jornalista ou advogada viajaria de avião. Muitos jornalistas e advogados de hoje talvez não entendam isso, não tenham essa consciência. Mas voltando de novo no tempo, naquele ano em que minha amiga me falou sobre o Lula, ele não ganhou as eleições. Mas a imagem dele era marcante, eu não esqueceria mais dele. Toda vez que ele aparecia na TV, eu já sabia de quem se tratava e quem ele representava. E percebe que não tinha nada de comunismo? Que eu era só uma jovem sem nenhuma ideia sobre esquerda, direita, mas que não era difícil compreender o que o Lula representava? E que os objetivos dele eram muito claros: inclusão, desenvolvimento, direito de todos a tudo, a verdadeira realização da Constituição de 88. Comunismo?
Sempre foi pauta, as mesmas velhas ideias da elite brasileira para jogar os pobres contra o único que poderia levá-los mais longe. E quando o Lula ganhou as eleições pela primeira vez, eu já não estava mais em São Bernardo do Campo, eu tinha voltado para o interior. Mas eu sabia quem ele era. Não era mais uma analfabeta política. Eu nunca tinha lido nada sobre ciência política ainda. Mas um pobre sabe quando a vida dele muda para melhor ou para pior e quem é o responsável. Eu me lembro de ter escrito uma carta para o Lula nas eleições anteriores. Uma carta pedindo a ele, imaginando que fosse ganhar a presidência para ajudar a parte mais sofrida do povo brasileiro. Uma carta tentando sensibilizá-lo. Ela nunca foi enviada, mas eu também não sabia que essa carta não precisava chegar às mãos dele para que quando ele fosse presidente fizesse pelo povo justamente o que eu pedia. Era uma cartinha emocionante justamente por conter o apelo singelo de uma menina recém-saída da infância. Era um texto humano, corajoso, autêntico e audacioso. Eu querendo falar com o presidente do Brasil. Com Lula presidente, pouco tempo mais tarde, eu vi tudo mudar. Quanta gente que era muito mais pobre ainda do que eu e que eu assisti crescer. Amigos podendo estudar, os seus pais puderam ter um carrinho para ir até o centro da cidade, fazer uma compra mensal digna no supermercado. Amigos que não tinham nada já estavam indo para a escola com uma mochila bonita, da moda. O mundo ficou mais colorido, uma nova realidade vivida e aproveitada por muitos pais desses alienados do MBL que hoje agem como palhaços eternos do programa Pânico, achando que as baixarias que fazem podem ser chamadas de política. Uma realidade que Jair Bolsonaro viu acontecer e jamais deve ter admitido que a sua empregada doméstica pudesse se deslocar de carro até o trabalho se quisesse. Um Brasil onde as pessoas se tornaram muito mais iguais. Que bom ter vivido tudo isso, ter visto um pouco desse colorido acontecer, ter a chance de fazer parte dessa história do Brasil. Poder assistir hoje, mesmo longe, o presidente Lula em São Bernardo do Campo, onde tudo começou. Eu adoraria dar um abraço neste senhor tão forte, tão resistente, amável, tão sensível e humano. Mas ainda que distante, eu já me sinto muito feliz por ter tido a minha trajetória tocada pela dele. Muitas pessoas passam a vida sem perceber esses encontros da história. E eu sempre vou poder dizer que vi e vivi isso.